Os Estados Unidos planejam lançar milhares de folhetos sobre Caracas ainda neste domingo, coincidindo com o 63º aniversário de Nicolás Maduro, em uma operação de guerra psicológica destinada a alertar a população venezuelana sobre um ataque iminente no território nacional. A iniciativa, revelada por fontes da Casa Branca ao Washington Post, visa pressionar o ditador venezuelano a renunciar, destacando a recompensa de $50 milhões oferecida pelo governo norte-americano por informações que levem à sua prisão, sob acusações de tráfico de drogas e liderança do suposto cartel de Los Soles. Aeronaves militares dos Estados Unidos estariam prontas para o lançamento aéreo, similar às táticas empregadas repetidamente pelas forças de defesa de Israel na faixa de Gaza, onde folhetos foram dispersados em massa para evacuar civis antes de bombardeios contra líderes de grupos armados. Naquele contexto, Israel distribuiu milhões de panfletos por meio de aviões e drones, instruindo a população a fugir de zonas de conflito para minimizar baixas civis durante operações contra o Hamas, uma estratégia que, embora controversa, se repetiu em dezenas de incursões desde 2008. Aqui, os folhetos sobre Caracas carregariam mensagens semelhantes, alertas sobre a fase final da pressão americana e apelos para que venezuelanos se distanciem do regime de Maduro, sob o risco de confrontos armados que poderiam eclodir a qualquer momento. Essa manobra não surge isolada, mas como prenúncio de uma segunda fase de operações militares dos Estados Unidos na Venezuela, que fontes da Reuters descrevem como potencialmente definitiva para o fim do regime ditatorial de Maduro, no poder desde 2013. Autoridades anônimas em Washington confirmaram que, após meses de ações iniciais contra o narcotráfico, incluindo 21 ataques a barcos suspeitos no Caribe, com pelo menos 83 mortes desde setembro, o governo de Donald Trump autorizou uma escalada que inclui operações secretas da CIA e a possibilidade de uma intervenção direta para derrubar o líder chavista. A designação do cartel de Los Soles como organização terrorista estrangeira, prevista para esta segunda-feira, 24 de novembro, desbloquearia novas ferramentas, como ataques a ativos e infraestrutura ligados a Maduro. O presidente Trump, em declarações recentes, enfatizou o uso de todos os recursos do poder americano para combater o fluxo de drogas que, segundo ele, mata milhões de cidadãos dos Estados Unidos, embora Maduro negue qualquer envolvimento e acuse Washington de cobiçar as reservas de petróleo venezuelanas. Sinais de que o conflito é iminente se multiplicam. A evacuação parcial de diplomatas americanos de Caracas, iniciada na quinta-feira, e o alerta da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, FAA, emitido na sexta-feira, sobre situações potencialmente perigosas no espaço aéreo venezuelano, levaram ao cancelamento em massa de voos internacionais. Pelo menos 6 companhias aéreas suspenderam operações para a Venezuela a partir de sábado. A espanhola Iberia, que cancelou todos os voos indefinidamente. A portuguesa TAP Air, Portugal, com paralisação até pelo menos 24 de novembro. A chilena Latam, afetando rotas de Santiago e São Paulo. A colombiana Avianca, interrompendo voos de Bogotá. A brasileira Gol, que pausou todas as ligações com Caracas. E a Caribbean Airlines, de Trinidad e Tobago, com suspensão regional. Esses cancelamentos, reportados por agências como Bloomberg e Flight Radar 24, representam um indicador clássico de tensão bélica, ecoando precedentes como as restrições aéreas antes de intervenções no Iraque ou na Líbia. Analistas internacionais veem nisso não apenas precaução logística, mas um reflexo do acúmulo militar americano no Caribe. O porta-aviões USS Gerald R. Ford, o maior da Marinha dos Estados Unidos, chegou à região em 16 de novembro com seu grupo de ataque, incluindo 7 navios de guerra, um submarino nuclear e caças F-35. Uma presença que excede em muito as necessidades declaradas de combate ao narcotráfico. O regime de Maduro, enfraquecido por sanções econômicas, deserções militares e protestos internos, caminha para o colapso sob essa ofensiva multifacetada. Maduro, em pronunciamento na televisão estatal na sexta-feira, prometeu resistência prolongada em estilo guerrilha, com unidades dispersas em mais de 280 pontos do país para sabotagem e defesa assimétrica. Mas analistas apontam que as forças armadas venezuelanas, mal equipadas
com salários irrisórios e treinamento defasado, não resistiriam a um confronto direto com o poderio americano. Aliados como Rússia e China já expressaram apoio retórico, mas sem compromissos concretos de intervenção, enquanto a oposição interna, liderada por figuras como Maria Corina Machado, ganha fôlego com a narrativa de um fim inevitável do chavismo. A segunda fase das operações, segundo as fontes da Reuters, poderia envolver não só bombardeios cirúrgicos contra alvos de alto valor, mas uma campanha híbrida de cyberataques e apoio a dissidentes, acelerando o que Trump chama de transição para a democracia na Venezuela. As ramificações regionais agravam o quadro, especialmente nas fronteiras sul de Venezuela, próximas ao Brasil, onde o risco de sobrevoos e confrontos aéreos atinge níveis altíssimos. Regiões como o estado de Amazonas venezuelano, colado à tríplice fronteira com Brasil e Colômbia, estão na mira de possíveis incursões americanas para neutralizar rotas de narcotráfico e bases militares de Maduro. Autoridades em Brasília, sob o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, manifestaram extrema preocupação com o build-up naval americano, temendo um spillover que atinja o território brasileiro na região norte, incluindo estados como Roraima e Amazonas, onde comunidades indígenas e rotas fluviais do Rio Negro poderiam ser afetadas por detritos de combates aéreos ou migrações em massa de refugiados. O Itamaraty já reforçou a vigilância na fronteira, com o exército brasileiro mobilizando tropas em Pacaraima e Boa Vista, e Lula condenou publicamente qualquer imperialismo que ameace a estabilidade sul-americana. Organizações de direitos humanos, como a Anistia Internacional, alertam para o risco de violações ao direito internacional, citando os ataques a barcos como execuções extrajudiciais, enquanto o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, defende as ações como essenciais para a segurança hemisférica. Apesar de canais diplomáticos discretos entre Caracas e Washington, Maduro se disse aberto a conversas presenciais na quarta-feira, o tom de Trump sugere pouca margem para concessões. Com o aniversário de Maduro transformado em símbolo de humilhação potencial, os folhetos sobre Caracas não seriam um mero gesto simbólico, mas o primeiro tiro de uma artilharia que visa desmantelar o que resta do regime. Para milhões de venezuelanos, o dilema é cruel: evacuar ou resistir em um país onde a fome e a repressão já ceifaram tantos sonhos. O fim da era Maduro, após mais de uma década de autoritarismo, parece mais próximo do que nunca, mas a um custo que o hemisfério inteiro pagará.